Olá, tudo bem? Saudações. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse experimento que nós apelidamos de conversações teológicas, essa brincadeira séria que nós queremos desenvolver aí ao longo de alguns vídeos nesse canal YouTube. E para começar uma conversa sobre teologia, cabe pontuar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a teologia, de uma maneira comum, ela está associada à produção de uma linguagem muito restrita a uma comunidade de fé. Nesse sentido, o teólogo e a teóloga são aqueles responsáveis pela articulação de uma linguagem que define um conjunto de doutrinas, dogmas e crenças que definem as formas de viver e compreender o mundo numa determinada comunidade religiosa. Essa é a visão mais tradicional da teologia e do teólogo, né? Que a teologia é um discurso interno para uma comunidade de fé. Bem, dissemos no primeiro vídeo que a teologia, embora no senso comum seja entendida dessa forma, ela também tem algo a dizer e articula a sua linguagem diante de outros públicos, né? Diante da sociedade de uma maneira geral e também diante da academia, diante das outras investigações científicas. Então, é nesse sentido mais ampliado que nós queremos conversar sobre teologia. Esse sentido que não limita a teologia a um discurso simplesmente da fé de uma comunidade, mas sim de um discurso que pode começar, ou melhor, que necessariamente começa dentro de uma tradição teológica, mas ele estabelece outras conexões com outras linguagens e com outras formas de vida. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que um teólogo e uma teóloga não são seres alados que vivem voando por aí, desconectados do chão dessa terra, desse mundo, com uma mensagem pronta que receberam do céu e estão ali como mensageiros diante das pessoas. Um teólogo e uma teóloga, muito pelo contrário disso, são pessoas muito bem enraizadas dentro de uma tradição religiosa, dentro de uma tradição cultural específica e dentro de contextos sociais, econômicos e etc., de produção da linguagem muito bem definidos. Dito isso, cabe mencionar também o contexto a partir do qual nós estabelecemos um diálogo sobre teologia. Qual é o contexto e a tradição religiosa na qual nós nos situamos para começar a falar sobre teologia? No início, quando falamos que isso tudo aqui se trata, na verdade, de uma brincadeira séria, essa brincadeira e essa seriedade já nos dão uma certa indicação da tradição teológica na qual nós nos inserimos. Porque quando falamos desses dois termos aparentemente contraditórios numa mesma afirmação, isso define, quer dizer, isso nos coloca no terreno dos paradoxos, né, dos paradoxos teológicos. O que queremos dizer com isso? Né? Que esse experimento aqui de conversa, de diálogo, possa ter essa liberdade da brincadeira, da criação e tudo que proporciona de leveza, de saúde para o pensamento livre, né? Mas, ao mesmo tempo, que corresponda às implicações da vida prática, de maneira responsável e séria, né? Então, esses dois termos, aparentemente muito distintos e que configuram oposições,
e variações de oposições muito bem definidas também, numa mesma afirmação, gera um campo de tensão criativo a partir do qual nós podemos compreender a realidade de uma maneira mais complexa e não simplesmente como apenas define uma só dessas polaridades, né? A vida, a teologia, não é só brincadeira e não é só seriedade, mas são essas duas coisas juntas, né? Bom, de que tradição teológica nós estamos fazendo alusão aqui? Quem se utiliza muito dos paradoxos teológicos foi um monge agostiniano do século XVI chamado Lutero. E ele tinha vários, né? E para a tradição luterana eles são muito importantes. E abrindo um parênteses aqui, talvez seja interessante esse tipo de pensamento, especialmente para os nossos dias de hoje, onde polarização e polaridade são palavras meio que malditas, né? Palavras muito associadas a conflito e a conflito num sentido negativo, né? Quando nós falamos de polarização política, quando estabelecemos dois lados, né? Duas visões de mundo. Então, esse pensamento do paradoxo ajuda a gente a produzir um tipo de pensamento mais complexo. Lutero, ele tinha vários paradoxos e ele costumava expor eles publicamente para o debate. Tá aí um outro elemento interessante que nós particularmente apreciamos muito de nos inserir nessa tradição, também porque Lutero foi um grande panfletário do seu tempo e soube utilizar muito bem o poder da tecnologia da época para promover a democratização da informação e do conhecimento, né? Não havia muito tempo, havia sido criado a imprensa naquela época. E Lutero, ele foi um grande precursor da educação, da democratização do conhecimento. E nós, de certa maneira, gostamos de nos entender dentro desse movimento, né? Na maneira como a gente pode hoje se colocar também como se utilizando das tecnologias que nós temos ao nosso dispor, né? Hoje, com outras dimensões de alcance, como é a internet, o YouTube, etc. Então, Lutero, como professor universitário, na sua época, ele realizou muito bem essa ponte, esse diálogo entre o saber acadêmico, eclesiástico e a sociedade como um todo. E se utilizou das ferramentas que ele tinha para isso, né? O poder da palavra escrita, da palavra impressa. Bem, mas para além da simples ideia de dizer que o teólogo é uma pessoa enraizada numa tradição cultural e religiosa específica, para ressaltar essa questão do diálogo e da conexão que a linguagem teológica pode fazer com outras formas de saber, outros saberes, outras tradições culturais e religiosas, nós usamos uma outra palavra, não a raiz, mas o rizoma, que é um termo de Deleuze e Guattari, dois pensadores franceses do século passado. E com isso nós dizemos, então, que o teólogo, né, aquele que não quer fazer uma simples apologia da sua tradição de maneira estanque, né, fechada, o teólogo que quer se abrir ao diálogo, ele então deverá, né, ou ele faz rizoma, né? Ele espalha rizomas sobre a superfície e também nos subterrâneos desse mundo demasiado humano que é o mundo da linguagem.
né? Então, nós dizemos que o teólogo, de certa maneira, estabelece processos de territorialização e desterritorialização da linguagem, para que ela se mantenha histórica nos seus processos de transformação. E ao manter-se histórica, ela mantém então a possibilidade da liberdade humana de se manter conectada à vida, né? A teologia, então, ela não se define por um discurso ou uma linguagem que paira sobre as pessoas, desconectando elas desse mundo, alienando as pessoas da realidade, mas ela é uma linguagem que, por estar num processo constante de transformação, num processo constante de morte e ressurreição, para usar uma linguagem teológica cristã, mantém-se encarnada na vida, mantém-se conectada com a vida. Então é esse horizonte da produção da linguagem teológica que nós assumimos. E a partir dele nós mantemos o diálogo aqui. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre os paradoxos teológicos, falaremos mais sobre a linguagem teológica como linguagem da fé, como linguagem do amor, como linguagem do mistério e como linguagem da vida prática, do compromisso responsável com os outros. Então ficamos hoje por aqui. Se tu gostou desse vídeo, do assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Via de regra, vou deixar as referências bibliográficas na descrição, se tu quiser te aprofundar nas leituras, comentar e conversar comigo. Tá bem? Fica na paz de Deus e até a próxima.